leva as nossas mentes cativas e que em nome de Jesus nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nada possa impedir de sermos abençoados por ti neste dia. Abençoa-nos, sustenta-nos e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, obrigado por alguém que lembrou de gravar. Mirela, a palavra está contigo. Amém. Shalom, shalom. Bom dia. É uma honra estar aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor. Não quero me delongar muito, ser breve, mas deixar uma reflexão, uma palavra do coração do Pai. Eu estava orando, perguntando, Senhor, o que é que o Senhor tem para essa manhã para nós, né? Porque antes da gente vir aqui falar, o Senhor sempre ministra ao nosso coração primeiro. E aí o Senhor me levou a Eclesiastes 3, que é um dos meus textos preferidos na Bíblia, e ele sempre fala de uma forma diferente comigo lá. Em Eclesiastes 3, diz assim, que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Nós estamos agora iniciando esse novo ano, né, iniciando essa nova estação. E aí o Senhor falou comigo a respeito dos tempos, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo que é medido por nós, é aquilo que nós vemos, né? E lá em Gênesis 1:14 é quando o Senhor define esses tempos. Depois eu não vou ficar lendo cada texto, mas vocês vão anotando, que é importante depois ler. Lá em Gênesis 1:14, ele define os tempos, as estações, o dia, a noite, e esse é o tempo Cronos, é o tempo que nós conseguimos enxergar, é o tempo que nós estamos sentindo, é o que nós estamos vivendo agora. Mas também existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, o não medido, o tempo favorável, e ninguém pode impedir esse tempo. O tempo do propósito de Deus é diferente do nosso tempo. E muitas vezes nós ficamos questionando por que as coisas não acontecem na nossa vida, ou que estão demorando para acontecer, ou por que a gente está vivendo isso. É porque nós enxergamos pelo Cronos. Mas nós temos que começar a entender que é o Kairos que nos leva ao nosso propósito, é o Kairos que faz com que a gente viva aquilo que o Senhor tem para a gente aqui nessa terra, e não é o mesmo tempo que o nosso. E lá em Salmos 84:10, Davi entende esse tempo, né? O tempo Kairos, que ele fala assim, Senhor, me deixa ficar aqui nesse lugar todos os dias da minha vida, porque vale mais um dia na tua presença do que todos os outros fora da tua presença. Então, é um tempo que nos passa a questão da eternidade, do amor, do consolo, do amor do Senhor sobre as nossas vidas. E o mais lindo de tudo é que o Kairos de Deus vem com presente, que é a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é sempre boa, agradável e perfeita. O Senhor não demora, ele não tarda. Tudo é no tempo dele. Muitas vezes nós acabamos ficando ansiosos, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente não entende porque algumas coisas não estão acontecendo, porque nós não estamos olhando pelos olhos de Deus. Nós temos que parar de ficar questionando, murmurando e entender o tempo que nós estamos vivendo agora e desfrutar do que o Senhor tem para nos ensinar nesse tempo agora. A resposta que nós estamos esperando vem de Deus. E lá em Eclesiastes também 3:11, ele diz que fez tudo apropriado em seu tempo. O Senhor faz tudo apropriado em seu tempo. E lá em Romanos 12:2, ele também diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Não existe maior ensinamento do que esse, da gente se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração, quando as coisas não acontecem conforme a gente imaginou que fosse acontecer. E para acessar esse tempo de Deus, nós precisamos permitir que Deus acesse a nossa mente e o nosso coração. E a ação correta no tempo errado se torna uma ação errada. E foi onde Deus falou muito profundamente ao meu coração.
Por muitas vezes nós temos uma direção de Deus a ser feita, mas quando nós fazemos ela no tempo errado, ela se torna uma ação errada, porque a gente está precipitando, a gente está indo com a força do nosso braço e a gente acaba quebrando a nossa cara e tendo que refazer o caminho todo de novo. Por isso é tão importante descansar no Senhor e entender que o tempo é dele. E aí o Senhor me levou a um texto lá em 2 Samuel 2, aonde Saul morre. E quando Saul morre, Davi poderia ter feito tantas coisas, poderia ter se desesperado, poderia ter procurado amigos, pessoas, mas Davi, naquele momento, ele foi procurar o Senhor. E aí, logo em 2 Samuel 1 mesmo, ele pergunta, Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Queridos, essa muitas vezes é uma pergunta que falta da gente fazer para Deus. Senhor, o que que eu faço? E ali o Senhor foi claro com ele e falou assim: Você vai para Hebrom. E eu falei assim: Meu Deus, eu não sei se vocês já leram essa parte, esse texto, eu vou contextualizar um pouco só para vocês entenderem. O reinado ali fazia parte de Hebrom e Judá. E Judá representava cerca de 80, 90% de todo o reinado, e Hebrom 10, 15% de todo o reinado. E Davi já reinava sobre tudo, mas naquele momento de perda, naquele momento de dor, o Senhor fala assim: você precisa abrir mão, mesmo você já tendo, desses 80, 90%, porque você não está pronto agora para reinar tudo. E você vai reinar somente esses 10, 15% que é Hebron. Então, muitas vezes, por mais que a gente já tenha conquistado, o Senhor vai pedir que a gente abra mão de algumas coisas na nossa vida. Por quê? O Senhor quer ver como é o nosso coração no pouco, para poder derramar o muito sobre a nossa vida. E ali Davi foi obediente. Foi obediente, não foi orgulhoso. Falou: tudo bem, Senhor, eu estou indo para Hebrom. Ele pegou a sua família e foi para Hebrom. E chegando em Hebrom, em muito pouco tempo, os governantes de Judá viram que ele era um bom rei, que estava fazendo um bom trabalho, e foram lá coroar ele também como rei de Judá. E assim o Senhor entregando tudo novamente para ele. Mas ele poderia ter sido reprovado, questionado: Mas, Senhor, eu já sou rei de tudo. Por que que eu vou reinar somente em Hebrom agora? Como é que vai ser em Judá? E nós, na nossa natureza humana, muitas vezes fazemos isso, questionamos o Senhor, enquanto o Senhor só quer que a gente confie, que a gente descanse, porque se Davi naquele momento assumisse todo o reinado, o coração dele não ia aguentar, ele ia morrer. Então Deus muitas vezes nos tira para nos dar algo muito maior e nós ficamos presos naquilo. Ah, mas eu já tenho, eu já conquistei isso. E se Deus te pedir para entregar isso que você já conquistou, assim como Davi já tinha conquistado, o que que nós vamos fazer? Então, o Senhor quer que a gente entenda o tempo dele, que a gente esteja com o nosso coração, a nossa mente voltada para ele. Muitas vezes nós vamos precisar retroceder para avançar. E retroceder não é perder, retroceder não é falhar, mas retroceder é entender quem está no controle de todas as coisas. E é entender que o único que pode acelerar e nos fazer avançar é o Senhor. Porque quando eu avanço com as minhas mãos, quando eu avanço com as minhas pernas, o caminho não é bom. E aí eu vou retroceder, mas eu vou retroceder do zero, né, dos 15%. É do zero. Eu vou ter que construir tudo novamente. Então, Deus quer conhecer o nosso coração no pouco. Ele quer que a gente aprenda a dar valor ao nosso tempo, que muitas vezes nós não damos. O Senhor quer que a gente aprenda a ter sabedoria em gerir tudo aquilo que Ele já nos entregou, tudo aquilo que Ele já nos confiou. E aí me veio muito forte algo que o apóstolo João sempre fala, foi o que me levou a essa palavra, e eu fui muito ministrada, que muitas vezes nós negligenciamos o nosso propósito, o nosso chamado, de qual forma? Falando sim o tempo todo para os outros. Porque toda vez que eu falo sim para o outro, eu estou falando não para mim.
E esse é um tempo onde nós estamos vivendo uma aceleração e nós precisamos estar fixos, olhando para o alvo, que é o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso muitas vezes vai nos custar falar muitos nãos para distrações ao longo do caminho e para pessoas que querem também atrapalhar aquilo que o Senhor já está nos entregando. E aí eu até anotei aqui que o meu sim é um tempo que nunca mais vai voltar. Então, toda vez que eu falo sim para alguém, é um tempo meu que nunca mais vai voltar. Então, eu preciso aprender a viver nessa dimensão do sobrenatural do Senhor e confiar no tempo dele, confiar naquilo que ele me pedir, naquilo que ele pedir que eu entregue, aquilo que ele pedir para eu fazer. E algo muito importante também, assim como Davi fez, estar sempre na vontade do Senhor e estar sempre submetido a uma autoridade, porque a autoridade está conectada com Deus. Há uma autoridade sobre a nossa vida, está sempre conectada com Deus. E nós precisamos nos submeter, porque a submissão abre portas, nos leva a novos lugares. E Davi é um exemplo desse que foi submisso, que obedeceu, e que fez tudo aquilo que o Senhor e as autoridades designavam que ele fizesse, mesmo muitas vezes sendo contrário àquilo que ele achava no momento. Porque muitas vezes nós não vamos entender, vai parecer loucura, vai parecer doideira. E é loucura mesmo, porque nada que o Senhor nos pede vai ser normal. Porque Ele faz isso para poder confundir as pessoas e mostrar que a gente está exatamente no caminho. Então, queridos, a mensagem que eu quero deixar é que a atitude que nós não estamos tomando hoje está definindo o nosso futuro. Seja um tempo de reflexão, até porque o João hoje vai ministrar uma palavra poderosa também, e vai exigir também algumas entregas, algumas renúncias após essa palavra. Então, a atitude que eu não tomo hoje define o meu futuro. Então, nós precisamos tomar algumas atitudes hoje para poder mudar todo o curso da nossa vida, mudar o curso do nosso futuro, da nossa família, da nossa geração, porque nós precisamos decidir viver no Kairos de Deus, não no Cronos, naquilo que nós estamos vendo, mas sim naquilo que o Senhor já viu sobre a nossa vida, daquilo que o Senhor já viu sobre a nossa família, daquilo que o Senhor já viu sobre a companhia de Daniel. Amém? É isso, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Acho que agora é a palavra para Dani, o louvor, ou com João. Shalom, shalom, queridos. Bom dia, amados. Shalom, shalom. Vamos dar início no louvor aqui. Eu queria pedir para quem puder ficar de pé, né? Vamos adorar o Senhor, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso espírito. E compartilhar aqui, a gente poder começar. Tchau, pessoal. Tchau. O sol. Ah. O sol, a lua, estrela e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades
se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. Oh, oh. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo. Não. E dizer que te amo, Te eu amo, te amo, te amo, te amo.
de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei, te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, oh. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Essa palavra é para todos vocês, para todos nós. Tomem posse dessa palavra. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
eternidade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Shalom, amados. Um domingo abençoado, poderoso, vitorioso para todos nós. João, passo a palavra para você. Querido, ore em línguas, chame a presença de Deus, traga os céus à terra. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar sobre a vida dos teus filhos agora, Pai amado. Um anjo especial chega agora e toque no coração de cada um. Pai, encha a sala, encha o ambiente, encha o lugar onde eles estão, a casa, o lar, os negócios. Encha agora com o teu poder, ó Pai. Desce agora, Pai amado, com poder e com autoridade, que em nome de Jesus, cada um receba, Pai amado, a sua porção. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção e a tua shalom na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu abençoo em nome de Jesus as famílias, os negócios, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, queridos. Não percam essa presença, que Deus está neste lugar. O poder do Espírito Santo está aqui com você nesta noite e que você possa literalmente sentir a presença dele e poder ter os seus olhos e os seus ouvidos espirituais totalmente abertos. Porque, queridos, nessa manhã, Deus me impeliu a trazer uma palavra para vocês que é de ensino. Uma palavra que muitas vezes nós passamos por cima dela e às vezes até negligenciamos. E eu confesso para vocês que eu tive um tempo muito grande da minha vida e da minha caminhada para poder ter esse entendimento do que é isso que eu vou ministrar hoje para vocês. Nós vamos falar hoje para vocês sobre o entendimento do filho primogênito, de tudo que está ligado à primogenitura, de tudo que tem de bênçãos para o filho primogênito e o que é necessário ser feito de acordo com a palavra de Deus. Então é importante que você saiba como um primogênito, mesmo que não seja o primogênito, mas que você tenha um entendimento do que é bíblico e o que é necessário ser feito para os filhos primogênitos. Isso é muito importante e isso é algo que não se perdeu. Porque veja só, eu quero começar do princípio de que nós precisamos compreender que muitas vezes a religião, a religiosidade, na verdade, e os homens tiraram da Bíblia, vamos dizer assim, tiraram o que eu falo que não pregam mais, e acreditam que tudo se mudou e tudo foi mudado e toda a lei foi revogada a partir do momento que Jesus esteve aqui na Terra. Então, muitas religiões, e nós passamos por isso, todos nós vivemos essa experiência, porque isso foi feito há alguns séculos atrás e vem sido pregado em muitas igrejas até hoje, de que a lei terminou com a vinda de Jesus. E que a partir de então nós vivemos no Evangelho da Graça e tudo foi revogado e a lei não existe mais. Queridos, isso é uma grande inverdade, isso é uma grande confusão e que nós precisamos ter entendimento claro de que o Novo Testamento, ele não anula o Velho Testamento. Mas por quê? Porque na verdade, todo o Novo Testamento, ele está com base no Velho Testamento. Então, tudo que existe na Bíblia, porque, gente, Bíblia é tudo, é velho e novo. Não dá para você viver apenas de Novo Testamento e revogar tudo que tinha no Velho Testamento. As leis ainda são válidas para todos nós, principalmente para nós que éramos gentios e que éramos conhecidos como gentios e que fomos enxertados na oliveira. E a oliveira verdadeira são os judeus, é o povo judeu. E nós precisamos ter esse entendimento do que Deus trouxe de lei e o que ainda persiste até hoje. Porque senão nós realmente vamos viver um evangelho que muitas vezes a gente vê que é o evangelho da supergraça.
E esse evangelho da supergraça, ele é muito perigoso. Por que que ele é perigoso? Porque você pode cair numa cilada do inimigo em que uma vez salvo, salvo para sempre, e que você não perde a sua salvação. Queridos, o pecado está à porta, o pecado está aí, e uma vez você não tendo o entendimento de que você pode sim perder a sua salvação, de acordo com os pecados que você cometer, sim, você pode cair na cilada do inimigo. E a cilada do inimigo é: você pode fazer tudo, querido, está tudo livre, nós estamos na graça. Então você pode pecar, você não vai perder a tua salvação. Você pode fazer o que você quiser, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer tudo que você fizer. Estou indo ao extremo para você entender. Então você precisa compreender que só tem uma coisa só, no Evangelho, na Bíblia, do Novo Testamento, que foi revogada com a vinda de Jesus. Eu quero que você coloque aqui no chat o que você acha que é. Eu quero saber se você sabe, tem esse entendimento, o que foi revogado e o que hoje não se pratica mais por conta da vinda de Jesus, do sacrifício dele na cruz. Põe no chat para mim aqui, quem tiver, quem quiser, pode chutar, pode colocar o que foi revogado. Exatamente. Olha aí, o povo está afiado, gente. O povo está afiado. A única coisa que foi revogado foi o sacrifício. Porque Jesus foi o último sacrifício. E ele sendo o último sacrifício, ele não é necessário mais que o judeu sacrifique. Então você precisa compreender uma das coisas que são lutadas, que é uma luta dos judeus, é para que o templo ele se reconstrua. O templo foi destruído 2 vezes. A primeira vez, o templo foi reconstruído 70 anos depois. A segunda vez, o templo foi reconstruído quando? Nunca. Até hoje o templo não está reconstruído. Mas olha só para você entender, e eu vou abrir só um parênteses para falar sobre o templo, para vocês poderem compreender o que tem em todo, vamos dizer assim, nas entrelinhas do que a gente não lê e do que a gente não percebe. A primeira destruição do templo aconteceu porque o povo pecou contra Deus, certo? Então, depois do povo pecar contra Deus, voltou a ser reconstruído o templo 70 anos depois. Deus então perdoa o povo depois de uma geração, que vejam só, uma geração na Bíblia, ela tem geração de 40 e geração de 70 anos, mas uma geração completa dura 70 anos. Então, depois do pecado do povo contra Deus, ele permite que o templo seja reconstruído 70 anos depois. E a segunda queda, a segunda vez que o templo é destruído, foi por conta do pecado entre os irmãos. Não foi contra Deus, mas foi contra o pecado do povo, contra os filhos de Deus, contra os filhos do Senhor. E até hoje o templo não foi reconstruído. Então, queridos, entendam que Deus, ele quer que você tenha compreensão de coisas que você hoje não pratica e não entende, e muitas vezes você negligencia por conta de um evangelho que foi pregado para nós com base em homens, com base nas interpretações errôneas dos homens. Nós precisamos compreender, se a gente ler a Bíblia com visão ocidental do que somos aqui, nós vamos ter um grande erro de interpretação. Nós vamos interpretar a Bíblia para os tempos atuais, e não estamos falando de Bíblia nos tempos atuais. Você precisa compreender que a Bíblia foi escrita lá atrás. Você precisa olhar e ver a história. Então, são vários pontos que você precisa compreender antes de interpretar a Bíblia com a sua visão e com a sua ótica. Então, nós entendemos isso. E dessa forma, eu quero que você entenda que a palavra de Deus ela é uma só. E ela é Velho Testamento e Novo Testamento. E sim, tem leis que nós, por negligência e desconhecimento e ignorância nossa, por não conhecermos, nós estamos perdendo bênçãos. E essa é uma das bênçãos que podemos estar perdendo neste tempo por falta de conhecimento. Jesus, então, eu quero começar a falar sobre o primogênito, mas antes de falar sobre o primogênito, você precisa entender o que é o unigênito. Jesus, ele foi o unigênito. Então, o unigênito, ele é o único filho.
Jesus, então, ele é o unigênito porque ele foi o único filho de Deus. Então, você pode, né? Aqui eu sei que algumas pessoas têm um filho só, né? Então, ele é um unigênito. Além de primogênito, ele é único. Então, Jesus tem exatamente isso como unigênito. Ele é o unigênito e ele é o primogênito também. Então, o que o primogênito faz? O primogênito é aquele que abre a madre de sua mãe. É aquele que traz a força do casal. A Bíblia fala em muitos momentos que ele fala, eu sou, alguns que escrevem a Bíblia, que são primogênitos, ele fala, eu sou o que abre a madre. E, na verdade, a bênção, na verdade, Jacó, quando dá a bênção para Jacó, quando recebe a bênção, ele recebe bênçãos e ele escuta isso do pai. Você é a força da minha virilidade. Você é a minha força. Então, ou seja, a força do casal, ela está colocada no filho primogênito. Então, por isso que muitas vezes os filhos primogênitos que nós temos são aqueles mais turrões, são os mais bravos, são os mais enérgicos, são aqueles que têm maior energia. Por quê? Porque ele tem a força do casal. Tudo que está no casal, de mais forte, está no primogênito. E ainda mais, ele traz uma energia muito maior do pai. Então, a presença e a percepção e a forma de atuação do primogênito é muito parecido com a energia do pai. Então, todo primogênito tem a energia, força do casal. E aí você pode me perguntar assim, mas e quando eu perco o primeiro filho? Aquela força foi com o primeiro filho. O segundo filho tem energia, ele ainda é o primeiro filho que nasceu, mas não mais o primogênito. Só que hoje nós precisamos compreender que o primogênito é o que nasceu. Nós precisamos ter essa compreensão. Que mesmo assim você entrou, e você vai ter essa compreensão lá na frente quando eu te explicar para você sobre a primogenitura e a perda da primogenitura. E você vai entender isso. Então, por isso eu quero que você compreenda que hoje, eu quero que você entenda que o filho que nasceu, ele é o primogênito e traz essa energia. Traz essa energia do casal e tudo mais. Agora, em energia de casal, a ordem de nascimento não se altera. O primeiro filho tem a energia do pai, o segundo filho tem a energia da mãe, o terceiro filho energia neutra, o quarto filho energia do pai, mãe, neutro, e assim por diante. E aí você tem abortos espontâneos ou abortos concedidos, feitos nesse intervalo, isso não muda. Então, se você teve 5 gestações como mulher, e você nas 5 gestações nasceu 2 filhos, você vai ter que entender em que ponto ele estava para saber a energia que ele tem, tá? Mas o ponto aqui é você entender. Primogênito, o primeiro que nasceu, aquele que veio ao mundo, que abriu a madre seria o ideal. Primeira gestação, primeiro filho, esse é o ideal. Porém, hoje você precisa ter um entendimento de que isso não é somente para aquele que nasceu e que abriu a madre. Porque às vezes você pode ser o segundo filho que veio depois de um aborto de sua mãe, e você fala assim, poxa, então eu não sou o primogênito, porque tinha um irmão que morreu, entendeu? Na verdade, você vai compreender que você tem a energia do primogênito. Você vai entender por quê. Então, abre sua Bíblia lá comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 12. Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 12, que nós vamos ler esse texto. Mais uma vez, Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 12 até o 16 nós vamos. Perdão. Êxodo 13, 16. Diz assim, ó. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando o teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se o faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão
e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Até aqui. Então vejam só, na saída do Egito, o que Deus faz? Deus manda as 10 pragas do Egito, vocês sabem da história, né? Mandou todas as 10 pragas do Egito, e a última praga, o que foi? A morte dos primogênitos. Então Deus fala para o povo, eu vou passar nesta noite e vou matar todos os primogênitos, de homens e de animais. Queridos, vocês precisam compreender que isso vale para tudo, homens e animais. Então, Deus, quando fala, vou descer e vou matar todos os primogênitos na terra do Egito, ele desce para matar todos os primogênitos, incluindo os primogênitos dos hebreus, dos judeus. Então, vocês precisam compreender que essa lei e essa ordem veio de Deus para poder descer e matar todos. Só que Deus entrega para o povo judeu, povo escolhido, a estratégia para que ele possa o quê? Salvar o seu filho, ou, na palavra correta, resgatar o seu filho. E você vai entender por que que Deus fez isso com os primogênitos, porque em breve eu vou trazer o que Deus acha dos primogênitos, por que que Deus tem essa pegada com o primogênito. Você vai compreender isso. Só que aqui eu quero que você se atenha ao que Deus fez naquele momento. Então, ele dá a estratégia para o povo judeu para que ele possa, então, resgatar o seu primogênito e não perdê-lo, porque Deus ia levar, inclusive os primogênitos dos judeus. E o que ele, então, fala para o povo judeu? Que ele, então, sacrifique um cordeiro. O sacrifício de um cordeiro, pegasse o sangue desse sacrifício e aspergisse nos umbrais das portas de suas casas. Com isso, o anjo da morte passaria, veria o sangue aspergido e entenderia que ali estava um filho de Deus escolhido, um judeu, e passaria de largo. Então, com esse sacrifício que os homens fizeram, pegam um cordeiro, mata o cordeiro e entrega em sacrifício pelo seu filho, primogênito. Então, dentro desse ponto, você precisa entender que a partir deste momento, então, ficou-se instituída que para salvar o filho primogênito era necessário um sacrifício de um cordeiro. Então, para por aí até agora, guarda essa mensagem de que ali foi o início de quando Deus fez a referência de um sacrifício de um cordeiro para salvar um filho primogênito. Isso você precisa ter claro na sua mente, que esse foi o início de tudo. Foi quando Deus, então, ele institui que é necessário um sacrifício do homem, e sacrifício é porque é dinheiro, tá, gente? Porque um cordeiro não era de graça. Um cordeiro não era gratuito. E o tipo de cordeiro que eles usavam, a Bíblia fala que tinha que ser macho, primogênito também, sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem nenhum probleminha. E esse cordeiro precisava ser separado, não podia ser tosquiado, porque era primogênito. Então ele precisaria pegar este cordeiro diferenciado, o melhor do seu rebanho, para sacrificar. Então ele custava caro. Ele custa mais caro até hoje. Ele custa mais caro. Os cordeiros desse sacrifício, eles custam mais caro do que os cordeiros de abate. Você precisa compreender isso, porque ainda hoje existem algumas linhas judaicas que ainda sacrificam. Você pode dar um Google aí e você vai ver sacrifício nos dias atuais. E você vai ver gente ainda sacrificando, entendeu? Os cordeiros, para poder expiar os seus pecados. O que é uma revogação plena e total ao sacrifício de Jesus na cruz. Então você precisa compreender isso. E aí você entra na essência do que Deus fala quando ele fala de sacrifício. Porque ele fala em um texto bíblico, a essência é assim, ele diz, meu é. Então, olha aí, gente, uma abelhinha me incomodando. Então, Deus fala que os primogênitos são dele. Então, quando ele diz
Meu é, ele diz que é propriedade dele. Então, olha só, quando você fala que um filho, quando Deus fala que o filho primogênito e também um animal primogênito é dele, esse filho primogênito, principalmente, ele tinha apenas uma finalidade. A finalidade é para servir a Deus. Então, veja só, todo primogênito que abre a madre de sua mãe, ele pertence a Deus. Então, naturalmente, o filho primogênito deve ser um sacerdote, deve ter a sua vida totalmente no altar, porque ele é do Senhor. Compreende? Então, todo filho primogênito, ele precisa ter essa compreensão de que ele abre a madre e ele pertence a Deus. Então, sua vida está destinada a ser apenas do Senhor, até os dias atuais. Então, olha só para você ver, em termos de ritual, como que era feito o ritual do primogênito na época de Jesus? E antes disso também, os judeus faziam o quê? No 8º dia que o filho primogênito nascia, ele era levado até o templo para ser apresentado ao sacerdote, a Deus e à população. E neste dia, o filho, que era homem, ele era circuncidado. Ele fazia-se a circuncisão no prepúcio do pênis do filho homem, ao 8º dia. Depois disso, ao passar os 40 dias, que era o período de cuidado da mãe, ele era levado novamente ao templo, e aí sim ele era o quê? Consagrado ao Senhor. E daquele momento em diante que ele é consagrado ao Senhor, quando você consagra o seu filho ao Senhor, você faz o quê? Você entrega ele totalmente ao Senhor, para que ele sirva ao Senhor. Parênteses aqui com relação à consagração. Eu preciso trazer esse entendimento para vocês, porque nós, o povo de Deus, perece. A palavra de Joel fala, o povo de Deus perece porque falta o conhecimento. Então, entendam bem isso. Posso consagrar meu filho a Deus? Não, você não pode consagrar ele a Deus. Posso consagrar meu carro a Deus? Não, você não pode consagrar o seu carro a Deus. Posso consagrar minha casa a Deus? Não, você não pode consagrar a sua casa a Deus. Sabe por quê? Uma vez que você consagra algo a Deus, não é mais teu. É de Deus. Se você consagrar o teu carro a Deus, você não pode mais vender ele, nem vender, porque ele não é teu. E aí, se você for entrar mas espera aí, eu não sabia, agora eu preciso trazer de volta. Você precisa resgatar o seu carro, resgatar a sua casa, resgatar o seu filho, e aí, para esse resgate, você tem que fazer uma oferta de pelo menos um cordeiro. Dentro de coisas, existem outras leis que trazem que o resgate, às vezes, é 4 vezes o valor do bem. Queridos, então é muito sério. É muito sério você fazer consagração de coisas e que são suas, porque se você entrega para Deus, é dele, não é mais teu, não é mais teu. E no seu filho, a mesma coisa, se você consagrar ele para Deus, você está dizendo que ele vai ter que servir a obra totalmente ao Senhor. Ou seja, ele vai ter que ser um pastor, um apóstolo em tempo integral. É isso que você está fazendo com o seu filho. Então você tem que abrir os seus olhos e entender que você precisa abençoar o seu filho. É uma coisa. Apresentar ele a Deus é outra coisa. Você pode fazer isso, mas você não pode consagrar ele a Deus, porque aí ele não é mais teu. E aqui nós estamos falando exatamente isso, porque o primogênito, ele já nasce consagrado a Deus. Ele já é do Senhor. Ele já é de Deus. Então, o que você precisa fazer é o quê? Resgatar ele. É trazer ele de volta para que ele possa viver uma vida dele. Então, veja só, vamos entender um pouco mais de consagração antes de eu falar para vocês sobre o resgate. É importante que você saiba que a consagração de um filho para o Senhor, ela existe. Jesus passou por essa consagração. Jesus, sim, foi consagrado ao Senhor. Ele embora ele tinha a sua vida nos afazeres, ele era, a palavra de Deus fala, né? Ele era o quê? Um carpinteiro, certo? Então, ele era um carpinteiro. E você precisa compreender que um carpinteiro lá em Israel não mexe com madeira.
tá? Queridos, abre seus olhos, ele não era o carpinteiro que fazia mesinha, cadeirinha, bonitinho, não. Lá não tem madeira. Carpinteiro lá é um construtor. Jesus construía casas. Jesus era um grande construtor, ele tinha uma grande empreiteira, vamos dizer assim, entendeu? Porque ele era um construtor, mexia com pedra, mexia com construção civil. Tanto é que se você ler a Bíblia e se você tiver um entendimento, você vai entender que Jesus não era pobre, tá, queridos? Essa parte de dizer que Jesus era pobrezinho, coitadinho, não tinha onde recostar a cabeça, é uma inverdade colocada pela igreja, que quer colocar em nós a filosofia de que crente tem que ser pobre. Mas, na verdade, isso não é verdade. Se você ler a Bíblia, você vai entender que em duas passagens bíblicas, em locais diferentes, a passagem fala assim, e Jesus saindo de sua casa. Então, ele tinha pelo menos duas casas. Uma era em Cafarnaum e a outra, se eu não me engano, era em Nazaré. Eu não me lembro agora ao certo, mas de Cafarnaum eu tenho convicção de que foi no lugar onde ele fez a primeira multiplicação dos pães. E Jesus, saindo de sua casa, foi ter com seus discípulos e foi... Enfim, queridos, vocês precisam compreender isso. A gente precisa parar de levar em consideração tudo que foi pregado para nós sem entender a Bíblia. A gente precisa ler Bíblia, a gente precisa ler o original, a gente precisa voltar para as origens para a gente compreender que a gente está perdendo bênçãos infinitas nas nossas vidas por falta de conhecimento. A gente não tem acesso às bênçãos do Senhor porque a gente não entende. A gente não compreende, passa por essa teoria de teologia de que tudo agora não tem mais problema, de que nós estamos na graça. Essa teoria da graça só nos rouba de nós as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, voltando ao Jesus. Jesus foi consagrado ao Senhor. E a palavra traz para a gente que quando ele foi consagrado entregando o quê? 2 pombinhos, 2 rolinhas. E aí entra a teoria novamente, né, de miséria, dizendo que não, era porque ele era pobre, por isso que ele entregou só 2 pombinhas, porque Jesus era humilde. Já entra o erro, né? Fala de humildade e de pobreza. Não é a mesma coisa, queridos. Vocês precisam compreender isso. Não é a mesma coisa. Até a hora que você vai contar a história da sua vida, você fala assim, não, eu venho de uma família humilde, para dizer que é pobre. Não, gente, você vem de uma família pobre, você fala, eu vim de uma família pobre. Porque pobreza é falta de dinheiro. Humildade não tem nada a ver, humildade é caráter. Entende? Então você pode ter certeza, eu já vi muito pobre, humilde, muito rico, humilde, mas muito pobre, orgulhoso e muito rico, orgulhoso. Entendeu? Então vocês precisam compreender que humildade é o oposto de orgulho, de orgulhoso. E pobreza é o oposto da riqueza. Então, se pobreza é uma coisa, humildade é outra. Então, são coisas que vêm na nossa mente, que são colocadas em nós, nessa religiosidade que a gente viveu durante anos e anos e anos, e que a gente acaba levando nossa mente a pensar de forma errada. Jesus, ele colocou 2 pombinhas porque era o ritual para consagração. Você entrega 2 pombinhas para consagrar um filho a Deus e um cordeiro para resgatar. Era assim feito o ritual. Simples assim, mas se você não compreende o ritual judaico, você fica com essa versão errônea de que Jesus era pobre, por isso ele fez uma oferta de 2 pombinhas. Não. Ele fez um ritual da forma como era o ritual para entregar o seu filho ao Senhor. E Jesus, queridos, não foi resgatado. Esse é o ponto. Ele pertence a Deus. Então ele foi entregue para Deus como filho de Deus. Então você precisa compreender que Jesus foi consagrado ao Senhor e sim, ele terminou a vida dele como sendo um rabino, um rabi. As pessoas diziam para ele, né, os seus discípulos, rabi, ou seja, um rabino, um líder espiritual, um mestre, um homem que estava à frente de tudo, porque Jesus, ele foi o único que ele teve os 5 ministérios na mão dele, ele não era um apóstolo, ele não era somente um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre, ele era tudo. Jesus tinha os 5 ministérios dentro dele. Então você precisa ter essa compreensão para entender claramente que muitas vezes, por falta de entendimento, a gente acaba falhando, pecando e errando, e perdendo bênçãos, queridos. E essa palavra da primogenitura traz essa convicção para nós. Abre a tua Bíblia novamente, em Números, capítulo 3, verso 12 e 13. Números, capítulo 3,
03, Números capítulo 3, versos 12 e 13. Perdão. Aí diz assim, ó. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Então, queridos, aqui está claro para todos nós que Deus fala claramente que o primogênito é dele. Meu é meu. Desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Então, queridos, prestem atenção que isso não foi revogado. Isso não se perdeu. Isso ainda é lei para nós. O que Deus fez aqui, apenas, ele fez o quê? Ele fez uma troca nesse tempo de todo o primogênito que era dele, em troca dos filhos de Levi, de uma tribo, a tribo de Levi. Tinha-se, lembra? De Jacó, 12 tribos. Jacó, 12 tribos. Uma das tribos é Levi. Deus vem então, escolhe a tribo de Levi para que eles possam ser os primogênitos, que representem os primogênitos. E aí, vamos lá. Por que Deus fez isso? Gente, nós precisamos entender a Bíblia. Por que Deus fez isso? Por que Deus trocou todos os primogênitos de todas as famílias por uma tribo? Porque quando houve a descida, a subida de Moisés para pegar as tábuas da lei, e eles estavam descendo para pegar as tábuas da lei, eles ouvem um alarido. E esse alarido era de adoração. E aí eles estavam assim, enquanto desciam Moisés e Arão, é o alarido do povo para Deus. Não, não, esse alarido está diferente, Moisés diz. E quando chega lá embaixo, o que eles estavam fazendo? Adorando um bezerro de ouro. E Deus fala para Moisés a seguinte coisa: observem quem não se curvou ao bezerro de ouro. E teve uma tribo que não se curvou ao bezerro de ouro, a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi foi a única tribo que não se curvou a adorar um bezerro de ouro, a fazer uma adoração a uma imagem. Então, eles foram a única tribo que, de fato, eles cumpriram o mandamento de Deus e não se entregaram a essa adoração profana. Queridos, Deus então pega a tribo de Levi e substitui todos os primogênitos de Israel por essa única tribo. E aí, veja só, é importante que você saiba, porque lá na época foi quando surgiu, nesta época, foi quando então surge o resgate do primogênito. De fato, existe o resgate. Por quê? Porque quando Deus escolhe a tribo de Levi, eles foram contados. Contar um passo antes. Primeiro foram contados todos os primogênitos de todos os que tinham ali, e o número de primogênitos que tinha ali, a tribo de Levi foi maior do que esse número de primogênitos, ok? Então, quando depois da contagem, sobrou primogênito na tribo de Levi, sobrou número de gente. Então, como a palavra do Senhor falou claramente que a tribo de Levi era dele, que ele estava trocando, pertenciam então a Deus, e eles precisavam ser resgatados. E aí surge então o resgate desse povo para que eles não sirvam ao Senhor. E aí então é instituído que eles precisavam ofertar, sacrificar um cordeiro para resgatar o filho que estava indo em lugar do primogênito. Ok? Então, neste momento é que foi instituído o resgate no valor de um cordeiro. Então, nós precisamos compreender isso, porque isso é muito poderoso.
O que você tem agora de bênção depois disso, você vai começar a compreender a partir de agora. Então, veja só. Por que que você percebe, e aí eu vou falar para você, você pode analisar na sua vida, se você for um primogênito. Deixa eu fazer uma pequena enquete aqui, de mão mesmo. Levanta a mão aqui para mim, quem é primogênito? Quem é primogênito? Fica com a mãozinha levantada assim para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem bastante gente primogênita aqui. Aqui também, outra página. Isso, quem é primogênito? Bom, muitos primogênitos. Ó, analisa na sua vida, e esse é um teste que você precisa fazer. Porque você, como primogênito ou primogênita, analisa na sua vida quantas frustrações você teve no seu trabalho, principalmente, na parte financeira. Quantos projetos você já começou e não deu certo? Quantos empregos você já passou e não deu certo? Quanta luta você já teve para poder fazer com que os negócios deem certo? Sabe por que não dá certo? Porque você é do altar. Porque você é de Deus. O seu negócio era estar no altar, sendo um pastor, sendo um profeta, um apóstolo, evangelista em tempo integral. Porque você pertence a Deus. E aí, por falta de entendimento, você fica lutando contra isso porque você não tem o conhecimento. Mas você pertence a Deus. Ah, João, mas se eu pertenço a Deus, então eu tenho que largar tudo e servir ao Senhor, como todos falam? Não. Você só precisa ser resgatado. Você só precisa fazer o seu resgate. Você só precisa trazer de volta você para a terra e para poder servir a Deus, mas não mais pertencer somente a Deus, ao altar. Você vai quebrar esse pertencimento ao altar e somente ser um servo do Senhor, para que você possa prosperar na terra. Queridos, vocês precisam compreender que a bênção dos primogênitos, a bênção da primogenitura, ela vem carregada por prosperidade. Então, pelo fato do primogênito ser do Senhor, a maioria dos primogênitos passam por vidas com dificuldade financeira, porque não compreendem que ele é do Senhor. Por isso que Deus não permite que ele prospere, que ele deveria estar no altar, adorando ao Senhor, sendo um servo. Então, veja só, aqui embaixo, aqui no texto, eu quero que você abra também um texto que está lá em Efésios. Efésios capítulo 1, é o verso 5 e o verso 11. Nós vamos ler esse trecho aqui para você compreender algo que é importante que nós compreendamos. A primogenitura de Jesus, ela foi passada para nós através do sacrifício dele. Você precisa compreender que essa primogenitura veio para nós. Efésios capítulo 1, verso 5 e o verso 11. Diz assim o verso 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. E o verso 11 novamente. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, queridos, Jesus, então, como filho primogênito e unigênito, na verdade, que também é primogênito, ele entrega para nós a primogenitura dele. Então, o primogênito, ele é escolhido, ele é um escolhido de honra, e ele recebe a herança dobrada. Parênteses para você entender o que é a herança dobrada, você precisa compreender isso. A herança dobrada é da seguinte forma: eu sou pai de 2 filhas, então eu tenho Beatriz e Melissa, são minhas 2 filhas. A herança dobrada do primogênito significa eu fazer o quê? Eu divido a minha herança que eu tenho para elas em 3 partes. 2 partes eu entrego para Beatriz, por ela ser primogênita, e 1 parte para Melissa. Assim era a divisão da primogenitura. O primogênito tinha unção dobrada, ele tinha a bênção dobrada, ele tinha herança dobrada, o dobro da herança. Então, quer que eu prove? Tem vários momentos que eu posso te provar, mas o mais emblemático é com quem? José. José era
ele era o 10º filho, se eu não me engano, ou o 11º, acho que ele foi o 11º filho. Depois veio o último filho, que me fugiu o nome. Benjamin. Benjamim, perfeito. Então, depois veio Benjamim. Só que veja só, quem teve a unção dobrada? Quem recebeu a unção dobrada? José. Porque Jacó pega os 2 filhos de José e coloca a bênção sobre eles. Então, Manassés e, fugiu o outro nome também, mas eles são, então, Efraim. Efraim e Manassés. São escolhidos, que eram filhos de José, para serem parte das 12 tribos e recebem herança. Esses 2 recebem, então José teve herança dobrada. Ele teve a unção do primogênito. Opa, bugou meu sistema agora, João. Não entendi mais. Por que então ele, como 10º filho, recebe a unção do primogênito e o primogênito não recebeu? Como assim? Porque você precisa compreender que a unção da primogenitura, ela pode ser perdida. Você precisa compreender que a primogenitura, ela não é somente porque você saiu da madre por primeiro. Ela não pode somente ser passada por primeiro filho. Ela pode ser recebida por outros filhos. Vamos provar? Além desse caso, quem mais recebeu a unção de primogenitura na Bíblia? Jacó era o 2º filho. E ele recebeu a unção da primogenitura, porque o irmão vendeu por um prato de lentilhas. Todos sabem da história. Então, Jacó recebeu a unção de primogenitura. E no caso de José, por que houve isso? Por que então, Rubem, que era o primeiro filho, que era o filho primogênito, por que ele perde a primogenitura? Porque Rubem, ele se deitou com a mulher de Jacó. Bila era a mulher de Jacó e Rubem foi para a cama com ela. Então, por desonrar o pai, Rubem perde a primogenitura. E aí, se você olhar na história de Jacó, dos filhos de Jacó, vocês vão saber que o 2º, 3º e o 4º filho, se eu não me engano, o 2º e o 3º, eles cometem um grande pecado, que eles matam injustamente um povo. Então, por esse pecado, eles também perderam. Mas o 4º filho, ele recebe uma unção de ser o protetor de Israel. Só que a unção da primogenitura é passada, então, para José. Jacó, então, escolhe passar para um outro filho. E ele escolhe passar para José. Nós precisamos compreender que quem desonra os pais, quem desonra, você primogênito, que desonra seus pais, você pode perder a sua primogenitura. Você pode perder essa unção de primogenitura. E o inverso também é verdadeiro. Você que não é primogênito e que percebe que na sua família você é o que mais honra os pais e você está tomando o lugar de um primogênito, você pode receber ou revogar, no caso não é revogar, é requerer essa unção sobre a sua vida. A unção da primogenitura. Então, vamos lá. Estou falando bobagem aqui. Tem alguém na Bíblia que fez isso? Que pediu unção dobrada? Que pediu a unção do primogênito? Tem. Quem fez isso? Eliseu. Eliseu foi com Elias. E Elias, ele chamava Elias de quê? Pai. Eliseu pediu, meu pai, me dá a sua porção dobrada. Eliseu pede a unção, a porção dobrada, a unção de primogênito. Ele pede a porção de primogênito, de filho primogênito. Óbvio que ali é espiritual, mas ele pede a unção de primogênito para Elias. E Elias, então, ele faz o quê para Eliseu? Ele coloca uma prova para ele. Fala, se você vê, você receberá a unção dobrada. Então, queridos, a unção dobrada espiritual não foi Elias que entregou para Eliseu. Foi o próprio Deus que entregou, porque Eliseu buscou. Porque Elias não botou a mão na cabeça dele, não entregou, não passou o manto, só deixou o manto cair, mas ele não passou. Então, Eliseu foi quem contemplou e testemunhou o que de Elias? A morte de Elias. Opa, peraí, todo mundo fala que Elias não morreu,
que Elias foi para o céu. Todo mundo fala que Elias não teve morte, queridos. Isso é uma inverdade. Se Elias não tivesse morrido, estivesse em carne no céu, ele seria maior que Jesus. Até Jesus precisou morrer, ressuscitar, receber um corpo glorificado para subir aos céus. Elias seria diferente? Então, o que Eliseu testemunhou ali foi, sim, a morte de Elias. Queridos, vocês precisam compreender que nós recebemos informações de homens. Vamos para o original. Vamos entender a cultura e toda a cultura judaica. Elias morreu. E ele recebeu um corpo glorificado, assim como Jesus. E ele ascendeu aos céus no seu corpo glorificado. Porque nós temos outro caso também na Bíblia que fala de Enoque, né? Que também subiu em carne. O céu não aceita carne. O céu aceita espírito. Jesus está em espírito. Elias está em espírito. E o último que eu falei agora, acabei de falar e esqueço. Olha como é que eu estou. Enoque também foi em espírito. Então, queridos, prestem atenção, porque o que eu estou fazendo aqui é entregando feijoada para vocês, entendeu? Quebrando estrutura mental, quebrando estrutura de religiosidade, quebrando todas as estruturas que foram colocadas por homens na sua vida e trazendo o quê? A verdade para você, a verdade bíblica do original, sem contaminação de interpretação. Você precisa compreender que Deus, ele é o único Deus e que ele trouxe os entendimentos e todo o conhecimento para nós. E a gente perdeu isso ao longo da história da igreja. A igreja foi corrompida, a igreja foi invadida por homens que, sim, desvirtuaram o entendimento bíblico. Nós não podemos cair nessa cilada, nós precisamos voltar ao original. Então, sim, Eliseu morreu. Eliseu foi ascendido aos céus no seu corpo glorificado. Eliseu não, Elias. Elias foi ascendido ao céu no seu corpo glorificado. Compreendam isso. E por que eu ainda posso provar isso para você? Eliseu teve a porção dobrada de Elias e mesmo assim ele morreu. Ele foi tão maior que Elias porque ele fez o dobro do que Elias fez. Ele fez o dobro. Única falha de Eliseu, qual foi? Ele não deixou um filho. Ele não deixou um primogênito. Ele não deixou um sucessor. Entendeu? Foi a única falha de Eliseu. Mas até depois que morreu, ele ressuscitou uma pessoa. Quando o corpo dele estava lá, dentro da sepultura. Cai um soldado lá dentro e ressuscita. Então, prestem atenção que Deus, ele quer falar para você, neste dia, que você tem bênçãos que estão retidas no céu por desconhecimento da unção do Filho primogênito. Então, 1 Timóteo fala da seguinte forma. 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 17, fala dessa unção duplicada, dessa dupla honra, dessa unção de primogenitura da seguinte forma. Ó, aí ele fala mais nos dias atuais, porque Timóteo é um texto que vem depois da morte de Jesus, né? Foi escrito depois. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, existe uma unção de dupla honra para aqueles que são presbíteros, ou seja, na época, quem estava nessa função era um primogênito. Entendam, vocês conseguem compreender isso? Quem estava como pregação e ensino puramente era primogênito, porque ele era de Deus, pertencia ao Senhor. Então, a ele cabia a unção dobrada, a ele cabia a bênção dobrada. A dupla honra é a unção do primogênito. A unção do primogênito é essa. Outra pessoa que recebeu a unção de primogenitura e que teve tudo dobrado, Jó. Jó recebeu tudo em dobro. Tudo do que ele perdeu, ele recebeu em dobro. É a unção do primogênito. E você precisa compreender isso, que por conta de tudo isso que eu estou falando para vocês, o que precisa ficar claro na sua mente é que a unção da primogenitura sempre está relacionada com dinheiro, com prosperidade, com riquezas, com muita prosperidade. A unção de primogênito, ela está relacionada com prosperidade. Você precisa ter essa clareza e essa segurança, porque isso é o que pode estar te impedindo de avançar, de avançar em prosperidade. Você ter esse desconhecimento e estar hoje dividido entre adorar o Senhor e trabalhar. Todo primogênito, ele flui facilmente na adoração.
ele flui facilmente no relacionamento com Deus. E ele tem dificuldade com o trabalho, porque ele fala, poxa, parece que esse negócio aqui não é para mim. E de fato não é, porque você nasceu para ser do Senhor. Entende? Você nasceu para ser do Senhor. Então, outro texto que eu quero trazer para você, para ter esse entendimento, Gênesis 27, Gênesis capítulo 27, verso 28 e 29. Aqui está a bênção do primogênito. Qual é a bênção do primogênito? Por isso que eu quero que você compreenda que a bênção do primogênito é de prosperidade. Você vai ler agora aqui a bênção que Jacó recebeu de Isaac, seu pai. A bênção que não era dele. A bênção que ele roubou. Mas é a bênção que ele recebeu. Entendeu? A bênção de quê? A bênção que está ligada à prosperidade. A bênção de vitória sobre os inimigos. Leia comigo. Verso 28. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Gente, olha que bênção mais linda. Olha que bênção maravilhosa o primogênito recebe. Então, se Jacó recebeu esse tipo de bênção, isso aqui está falando o quê? De riqueza e de autoridade, e de vitória sobre inimigos. Então, se você hoje é primogênito e você não se sente autoridade onde você está, é porque falta você ter esse entendimento. E se você hoje não consegue se relacionar com a parte do trabalho tão bem quanto se relaciona com Deus, é porque você precisa ser resgatado. É porque o resgate precisa fazer o quê? Liberar essa unção para você. Então, você precisa compreender isso, que o que libera essa unção é o resgate. O que libera essa unção de prosperidade na sua vida é o resgate do primogênito. É você trazer esse filho que até então só pensa em servir ao Deus e fica numa confusão com a parte do trabalho para a terra de volta, para a realidade que realmente é o que Deus quer para ele. Que ele seja um filho amado, que ele se entregue ao altar, que ele seja um adorador, mas que ele possa prosperar, para que ele receba toda essa bênção de prosperidade. Então, a hora que você lê a Bíblia e entende que os levitas foram, então, que é o da tribo de Levi, os levitas foram, então, tomados como primogênitos em troca dos outros, vocês vão entender que os levitas não tinham posse, eles não tinham direito à herança, eles eram mantidos pelas outras tribos. Então, é por isso que você precisa compreender que todo primogênito tem dificuldade de prosperar, porque lá no passado ele não podia ter posses. O primogênito, a tribo de Levi, eles eram impedidos de ter terras. Por quê? Porque eles eram totalmente voltados para o templo. Eles cuidavam da tenda, eles cuidavam, né, do poder, eles que faziam, né, a adoração, eles que faziam todos os rituais, a tribo de Levi que fazia. Então, eles que chamavam os céus, eles que traziam os céus para a terra. Então, eles não precisavam se preocupar com posses, porque todas as outras tribos os abençoavam. Então, por isso que você entende que quem um sacerdote em tempo integral, ele não trabalha em outro lugar, e quem mantém ele é a igreja, a congregação. São os filhos, são os discípulos, são, né, as ovelhas, entendeu? São eles que sustentam, né, o sacerdote. Por quê? Porque ele é do Senhor e esse princípio foi trazido da tribo de Levi, da época das 12 tribos, onde os levitas não tinham outra finalidade a não ser cuidar do relacionamento com Deus e não tinham posses. Por isso que ainda hoje, muitas pessoas, muitos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, eles são tão resistentes em pastor ser próspero, entendeu? Porque eles acham, né, com esse entendimento errado de que eles não podem ter posses, de que eles não podem ser prósperos, que eles precisam viver com aquilo que a igreja dá. Tudo bem, até posso aceitar isso, mas em muitos casos, o pastor é obrigado a viver com menos de um salário mínimo.
entendeu? Porque a igreja, né, assim, o sentencia, entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso não é divino, não é de Deus, isso não é algo que Deus trouxe para nós. Então nós precisamos compreender que essa unção está ligada à prosperidade. Outro texto para nos ajudar nesse entendimento. Êxodo 13:13. E aí a gente vai começar a entender o que Deus fala sobre o resgate, sobre de fato resgatar. Então, o Êxodo 13:13 fala assim, ó: porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Então, todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Então, aí entra o ponto que vocês precisam compreender, que a palavra de Deus, tradicionalmente, vamos dizer, antes da palavra, tradicionalmente, eles compreendiam que o primogênito era o primeiro homem que nascesse. Agora, eu quero que você compreenda o seguinte, na palavra, não deixa claro isso, porque eles falam que todo nascido do homem deve ser resgatado, todo primogênito. Então, nós precisamos compreender que tanto homem quanto mulher, sendo primogênito, é necessário ser resgatado. Você precisa compreender isso. Você, que é primogênita mulher, você não está fora dessa lei. Você não está fora disso, porque você também sente as mesmas dores que o primogênito sente. Homem, você sente a dificuldade, você sente que tem vontade mais de largar tudo e ficar só adorando. Você sente que você precisa estar mais nos pés do Senhor. Você tem dificuldade com o trabalho, você tem dificuldade em prosperar. Por quê? Porque é uma filha primogênita. E tem todas as dores do primogênito estão em você. E você precisa também passar pelo resgate. Então, todo primogênito, homem, na época antes de Jesus, né, de Moisés, precisava ser resgatado. Porém, a gente tem que entender que todo primogênito, seja homem ou mulher, precisa ser resgatado. Precisa trazer esse resgate para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem outros textos, eu vou citar um texto e vou ler mais um texto para a gente poder compreender. João, Oi? tem uma pergunta bem interessante ali da Elaine. Quando o filho é primogênito só da mãe, pois o pai teve outro filho com outra mulher, como que funciona? Eu vou explicar em breve, eu vou falar um pouco sobre essa parte, você vai compreender melhor. Se não ficar compreendido no final, eu explico melhor isso aí, tá? Mas você vai compreender melhor, porque está dentro daquilo que eu falei para você da perda da primogenitura. Entende? Está dentro desse princípio. Mas eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, tá? Só mais um pouquinho aqui, eu já chego nesse tema, acho que eu vou conseguir responder essa dúvida. Então, aqui, ó, todo primogênito deve ser resgatado. O que eu falei para vocês tem um texto em Deuteronômio, capítulo 15, verso 19, que fala sobre os primogênitos do gado. E tem outro texto em Êxodo 22, 29, que fala sobre o que Deus pede para ser separado para ele o primogênito. Deuteronômio 22, 29 fala assim: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Então, ou seja, o resgate do primogênito, ele é marcado por uma oferta. Então, qual era o valor da oferta que era dado? Qual era o valor desse resgate e desse sacrifício? Era o valor de um cordeiro. O cordeiro do sacrifício, como eu falei para vocês, ele tem um valor diferente do cordeiro de abate. A maioria dos discípulos da companhia de Daniel já entendem essa oferta de cordeiro. Já entendem que o cordeiro tem um valor. Hoje, quando você vai fazer uma pesquisa, hoje, um cordeiro em Israel, dessa forma, que seria o cordeiro do resgate, ele custa, em média, $500. Então, hoje, o valor de uma oferta de cordeiro para resgate de um filho primogênito é $500. Entende? Para que você possa ter o seu filho de volta à terra para que ele possa prosperar. Para que você mesmo, se você não foi um filho que foi resgatado e é primogênito, você pode, assim, o fazer. Vou dar o meu 2 exemplos e assim acho que eu consigo explicar essa dúvida que teve aí da Elaine. Meu exemplo. Quem eu sou? Eu sou filho de Cláudio Cobal e de Claudete Burali Cobal. Ok? Tudo bem? Até aqui?
Quem são meus irmãos? Eu tenho Ariela, que é a irmã mais velha, e Luiz, que é meu segundo irmão, provenientes do casamento de minha mãe com um outro homem. Então, são filhos da minha mãe, certo? E aí veio eu, ela se separou e casou-se com meu pai, Cláudio César Cobal e Claudete Burali Cobal. E nasceu João Cobal, esse que vos falo. E teve também a minha irmã mais nova, Lígia. Depois disso, eles se separaram, meu pai se casou novamente e teve mais 2 filhos, que é Mirela e Cláudio César Júnior. Então, nós somos em 6 irmãos, ok? E eu sou o terceiro filho de minha mãe, mas sou o primogênito de meu pai, certo? Acho que é o mesmo caso do que está sendo perguntado aí pela Elaine, certo? Eu sou o primogênito ou não? O que você compreende sobre você? Você se entende como um primogênito? Você compreende que isso é para você? Você tem esse entendimento e Deus fala para você sobre ser o primogênito? Sim, para mim eu tenho um entendimento, tive um entendimento e sim, sou o primogênito. Embora eu tenha todos os comportamentos de um terceiro filho. Eu tenho um comportamento de ser um filho que tem uma energia neutra, eu sou uma pessoa que eu uno a família, só que eu tenho a energia de meu pai. Eu sinto que a primogenitura está em mim. E durante muitos anos, eu posso afirmar isso para vocês, a minha irmã mais velha, ela perdeu a primogenitura quando ela tomou uma decisão de ter uma vida fora dos caminhos do Senhor. Então, nessa perda da primogenitura, eu acabei assumindo essa primogenitura. E por que não meu irmão mais velho? Porque o meu irmão mais velho tinha síndrome de Down e ele era um incapaz. Então, obviamente, a unção da primogenitura veio até mim. Então, isso é o meu entendimento. Não está na Bíblia explicando isso, mas está na Bíblia explicando o que aconteceu com as 12 tribos, em que um pai decide entregar a bênção da primogenitura para o 11º filho. E que os 4 primeiros filhos perderam a bênção da primogenitura por desonra ao pai. Então, é importante que você compreenda que eu, no meu caso, eu me senti, sim, o primogênito. E eu precisei fazer o meu resgate. Só que quando que eu tive esse entendimento? Porque pelo fato de eu ser o terceiro filho, eu achava, não, eu não sou primogênito, isso não é para mim, isso não é meu, isso aqui. Eu já tinha esse conhecimento da primogenitura há muito tempo, mas eu ficava nessa, mas eu não sou primogênito. Minha mãe teve 2 filhos e tal, mas aí vem, né, o Deus trazendo esse entendimento e tudo mais, até que eu escuto a mesma coisa de Flávio, a mesma coisa do meu líder espiritual, que isso estava na minha mente, que eu tinha que tomar essa decisão, que não era algo nesse sentido. Óbvio, a hora que eu me vi tendo os comportamentos que eu tenho, fazendo da forma como eu faço, eu falei, cara, eu sou primogênito. A unção da primogenitura está em mim. Então, se eu tenho a unção da primogenitura, eu vou resgatar ela. Então, eu fui e fiz o meu resgate de primogênito. Quando que eu fiz isso? Quando eu estava querendo retornar para o agro. Depois de 3 anos e meio, praticamente, depois de 3 anos, na verdade, eu vi que eu estava fora do caminho do Senhor, porque o agro é a minha vida. E aí eu fui e resgatei. Fiz o resgate. Mas não deu, foi dias. Veio a proposta para eu poder retornar para o agro da forma como estou hoje. Então, ou seja, eu abri as bênçãos do Senhor para a minha vida, através do resgate da primogenitura. Outro exemplo meu, minha filha, Beatriz. Beatriz, quando que eu fiz o resgate da Beatriz? Quando ela, depois de 3 anos, lutando para poder passar na universidade, e ela não conseguia passar, aí eu tive um entendimento da primogenitura, falei, eu vou resgatar minha filha. Fiz a oferta de resgate da primogenitura de Beatriz, naquele mesmo período, no final do ano, pouco tempo, foi só o tempo dela fazer o vestibular, ela passa no vestibular e começa, então, a faculdade de medicina, que era o sonho dela. Então, queridos, vocês precisam compreender que eu liberei minha filha agora para que ela pudesse caminhar e voar. E aí você pode me dizer o seguinte, João, tem mais uma coisa aqui. Eu só vou falar bem superficialmente sobre isso, tá? Bem rapidamente, superficialmente, para você compreender. Não quero me aprofundar nisso, porque isso é um outro tema. Mas eu quero que você compreenda. Se por um acaso o inimigo chegar na tua mente aí e falar assim, você não tem o direito porque você é um filho bastardo.
você tem o direito também. Ah, mas tudo bem, você falou sobre bastardia, João, o que que é isso? O que que é a bastardia? Se todos não sabem, a bastardia é o quê? É aquele filho concebido fora do casamento. Seja ele através de um pecado, um adultério, seja ele através do seu próprio cônjuge que você está antes de casar. Quantos aqui tiveram filhos antes de casar? Ah, casei porque eu engravidei. Quantos não fizeram isso? Eu sou um exemplo disso. Beatriz nasceu, eu casei com o Flávio porque eu engravidei, porque a gente engravidou, né, antes de casar. Óbvio, era o nosso projeto casar, sempre foi. Namorei 7 anos, Flávio, antes de casar. Mas eu engravidei ela antes de casar. Então eu tive o quê? Eu gerei uma filha bastarda. E a palavra de Deus fala claramente em Deuteronômio que todo bastardo e até a 10ª geração não entrará no reino dos céus. Olha que pesado que é isso, queridos. Olha que pesado que é isso. E você vê que a estrutura da nossa civilização de hoje está em incentivar filhos sem pais. Filhos que você pode fazer com qualquer um. Filhos que você não precisa casar para ter. E aí você gera filhos bastardos, que não pertencem à congregação. Como resolve isso, João? Que doido é isso? Eu tenho um filho bastardo, como é que eu faço? Você precisa. Aí é pecado. Aí depende do quê? De arrependimento e pedido realmente de uma restituição do Senhor. Arrependimento genuíno. Nós precisamos nos arrepender e nós sentamos com Bia e pedimos perdão para ela. Para e pensa. Você chegar para o seu filho, para sua filha, e falar: meu filho, eu preciso te pedir perdão. Isso é arrependimento. Para a Beatriz, na época, ela tinha 12 anos quando a gente fez isso. Ela falou: mãe, você está perdoada, isso não tem nada a ver, você é minha mãe, eu te amo, a gente está junto. Mas só que no reino espiritual, o que eu fiz? Eu abençoei a vida dela e de todos os meus netos, bisnetos, tataranetos, que vai vir. Eu poderia perder toda a geração que vem através dela, até a 10ª geração não seria filho de Deus. Olha que pesado que é isso. Por causa do meu erro, minhas filhas vão perecer, meus netos, bisnetos e até a 10ª geração, de forma alguma. Me arrependi, pedi perdão, e sim, Beatriz está hoje dentro da congregação pela minha ação, pela minha e de Flávia. Nós dois nos arrependemos por isso. Então é importante que você saiba que esse é um parênteses. Mesmo que o inimigo venha na sua mente e fale assim: você não pode porque você é um bastardo, uma bastarda, você pode revogar isso e dizer: eu posso, porque o meu Deus, ele me remiu com o sangue dele, e eu me arrependi. E você vá para um arrependimento. Se arrependa pelos seus pais se eles estiverem mortos. Se arrependa por eles. Se eles ainda não estiverem aqui, não puderem fazer isso, não tiverem esse entendimento. Mas você precisa compreender que você pode, sim, revogar isso, tá? Voltando agora para o tema, é importante esse parênteses, porque esse tema é também tão profundo quanto o tema do resgate da primogenitura, mas eu vou, num outro momento, trazer esse conhecimento mais aprofundado. Então, veja só, eu trouxe meu exemplo aqui, então você precisa só compreender para a gente poder reforçar isso tudo que eu falei, que a oferta da primogenitura, ela abre a bênção da unção dobrada sobre o seu filho, sobre você também, se você for primogênito. Então, Deuteronômio, mais um texto para nos ajudar, Deuteronômio 16, do 16 ao 17, fala assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa de pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. O que é isso, João? O que tem a ver isso aí com a primogenitura? Existem 3 festas bíblicas que elas não foram revogadas e que nós precisamos cumprir. Da Companhia de Daniel, nós não abrimos mãos de fazer essas 3 festas. Essas 3 festas, elas para nós são obrigatórias, está dentro do nosso calendário. A gente não deixa de fazer e elas já estão marcadas, que é a festa de Pêssah, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que é Shavuot. Então, ou seja,
essas 3 festas, elas precisam ser realizadas. Elas estão como festas que são obrigatórias para que nós façamos. Para quê? Para que você, como um primogênito, possa ir lá e fazer sua oferta, possa se alegrar, possa de novo, fazer o seu pacto com Deus e de novo dizer, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. É uma festa para que você possa festejar, comemorar que você voltou para a congregação e que você está de novo debaixo da bênção do Senhor. Então, nessas festas, você precisa ter esse objetivo de ir lá, festejar sim e comemorar que você realmente está debaixo da bênção e da unção do Senhor, sendo primogênito ou não, mas principalmente para os primogênitos. É importante participar dessa festa e trazer aquilo que você tem como o seu melhor em termos de oferta, para que você possa trazer de volta essa unção dobrada sobre a sua vida. Queridos, o primogênito tem na sua essência a unção dobrada. Você pode revogar isso. Revogar não, requisitar, né? Você pode requerer isso de Deus para a sua vida. Por quê? Porque é seu. Você tem esse direito. Você é o primogênito, você tem a unção do primogênito, então você pode trazer isso. Então, esse objetivo que a gente tem das festas é para você marcar no calendário que você teve mais um ano na presença do Senhor na sua vida. Nunca vá para uma festa dessas 3 festas de mãos vazias. Leve algo, leve uma oferta, para que você possa, de fato, ser abençoado por Deus, como os primogênitos o são. Então, veja só, existe na palavra uma palavra que é chamada de paraxá e mitzvah, são trechos da Bíblia. O trecho, a mitzvah, que fala do resgate do primogênito, ela traz esse entendimento de que todo primogênito, que ele era nascido de parto sem aborto anterior, a mãe teria que levar o filho no 10º, né, com o 11º dia com uma oferta em prata né, ele podia usar tanto um quanto o outro, o cordeiro, entendeu? Para sacrificar em nome do filho. Então, todo primogênito, ele sempre vai ser preparado para ser sacerdote. Quando a mãe não quer que ele seja sacerdote, ela levava no 31º dia, desculpe, no 31º dia, uma oferta, porque tinha que ser antes do 40º dia, que é o dia da consagração. Então, ela levava para o sacerdote a oferta em prata ou o cordeiro. Normalmente em prata era o valor, o peso de algo próximo de 60 gramas de prata, ela levava em oferta para poder resgatar o filho primogênito. Então, esse ponto você precisa entender que ao fazer a oferta, você vai estar fazendo o quê? Desobrigando o filho a servir no altar. Então, isso era feito, a mitzvah falava isso. Quando ele resgata, ele desobriga o filho a servir no altar, entendeu? Então, existe procedimento para essa entrega de resgate? Sim, existe um procedimento. Não é simplesmente sei lá e fazer uma oferta. Não é isso. Tem um procedimento a ser feito. Isso é importante. Então, o ideal seria que fosse no momento festivo, porque Deus, ele fala que até mesmo para a gente poder resgatar, é recomendado que você faça uma festa. Por quê? Porque você está sendo resgatado. Tem que comemorar. É uma comemoração do teu resgate, do resgate do teu filho. É importante ter essa festa. Então, o que precisa ser feito? O pai ou a mãe escolher um sacerdote que tenha conhecimento da lei, o conhecimento dessa mitzvah, para fazer o quê? Para apresentar a oferta de resgate. Então, o que acontece é que o pai ou a mãe, no caso, né, os pais, declaram o filho ao sacerdote. E quando ele faz essa declaração, ele faz a declaração em nome do filho, quando não sabe falar, ou o filho mesmo fala: eu sou o primogênito que abri o ventre materno de minha mãe. E o sacerdote só faz uma pergunta. Quem já fez oferta de resgate comigo já ouviu essa pergunta. Você prefere a sua oferta de volta ou o seu filho ou você mesmo como resgate? E aí você tem que escolher. Porque se você não quiser ser resgatado, você vai receber o seu dinheiro de volta. Você escolhe o seu resgate. E quando você escolhe o seu resgate, então o sacerdote abençoa. E existem algumas
frases e algumas a oração específica que nós fazemos juntos, ou seja, que o filho, que o sacerdote e o primogênito faz junto, para que você possa então receber a bênção específica da primogenitura. Então, o sacerdote então entrega uma bênção específica para a sua prosperidade, principalmente ligado à prosperidade. Então, o que que acontece nesse resgate? Você envia para Deus uma mensagem que você realmente é o primogênito e que é de Deus, mas que você vai ter uma vida normal na terra. Entende? Essa é a mensagem que você manda para Deus. Senhor, eu sou o primogênito, eu sou teu filho, eu sou teu servo, e eu quero a tua bênção, a unção dobrada para que eu possa prosperar na terra. Não vou servir integralmente no reino, mas vou servir o reino. Entendeu? Essa é a mensagem que você passa para Deus. E Deus, com isso, te libera da tua vida somente no altar e libera a prosperidade para você. Então, dentro desse conceito como um todo, eu quero dizer para vocês, esse era o ponto principal. Eu vi que tem muitas perguntas aqui, eu não consegui acompanhar o chat. Eu vou responder essa da Rita, que eu acho que eu já respondi. Rita, essa sua pergunta, ela está ligada àquilo que eu falei para você, que foi o meu caso. Eu não sou o primogênito de minha mãe, eu sou primogênito de meu pai, sou o terceiro filho da minha mãe. Só que eu entendi que eu tenho a unção do primogênito. E eu entendi que eu preciso ser resgatado. Então, quando há um aborto, o filho primogênito não está mais aqui. Então, a unção que era dele, ela pode ser requerida por você, porque você veio depois dele. E aí, como eu falei para vocês, se você tem um filho que é mais velho e é primogênito e desonra os pais, e desonra, e você entende que ele perdeu a unção da primogenitura, e você se sente o primogênito na família, você também pode solicitar o teu resgate, como um filho primogênito. Que foi o meu caso, entendeu? Que foi o meu caso que eu falei para vocês. Embora eu seja o primogênito de meu pai, não é só por isso que eu tomei a decisão de fazer o meu resgate. É porque eu tive o entendimento que a unção da primogenitura é minha. É minha. Foi Deus que me entregou. Não foi somente natural, mas Deus me entregou. Então, se Ele me entregou, eu vou requerer. E fui lá e fiz a minha oferta da primogenitura. Entendeu? A desonra, Dani, ela é tudo que envolve você a estar afastado dos caminhos do Senhor. Então, você percebe que um filho, que um homem, uma mulher, ele não serve ao Senhor. Ele, de fato, tem uma vida que ele esquece dos pais, que ele não, sabe, aquela coisa assim, nem ligar para os meus pais eu ligo, entendeu? Porque honra, ela é uma coisa diferente de você ser responsável pelos pais. É diferente. Entendeu? Honrar o pai e mãe, ele está muito mais ligado a respeito, está muito mais ligado a você respeitar aquilo que os seus pais são e querem ser, entendeu? Então, eu não preciso ser mãe e pai dos meus pais para que eu honre eles. Eu não preciso cuidar deles financeiramente para que eu honre eles. Mas eu preciso, sim, respeitar eles e dizer para eles que você é menor do que eles e compreender que eles têm muita sabedoria, porque tem vida maior do que a gente. Então, isso está muito mais ligado à honra, entendeu? E se você percebe que um irmão mais velho não cumpre com essa honra aos pais, principalmente aos pais, a unção da primogenitura pode ser perdida por ele, entendeu? E você pode requerer essa unção para você. Assim como Jacó fez, assim como José recebeu do seu pai, assim como a gente tem muitos outros exemplos na Bíblia que que foram feitos dessa forma. Então, você pode requerer o resgate, tá? Então, para ficar mais claro, todo filho primogênito precisa ter a unção dobrada sobre ele, principalmente sobre a prosperidade. E se você sente que você é o primogênito, você passe a fazer, e você conseguir fazer esse resgate seu, você vai perceber o quanto as bênçãos financeiras vão chegar até você. Eu posso afirmar para você que essa unção, ela vai cair sobre você, e você vai receber algo dos céus para a sua vida. Então, compreendam isso, porque essa parte, ela é
ela tem que entrar na sua mente como sendo uma verdade. E você precisa compreender que Deus vai começar a falar com você a partir de agora, porque até agora você estava na ignorância, na falta de conhecimento. A partir de agora, eu estou abrindo os seus olhos para que você tenha esse entendimento e esse conhecimento. E a partir de agora, a decisão de fazer ou não fazer é tua. Eu vou respeitar e Deus vai respeitar. Mas quem vai sofrer as consequências é você. Você vai começar a perceber o quão difícil fica mais a sua vida quando você não consegue cumprir esse mandamento, cumprir essa ordenança e não se entrega de fato ao que Deus quer para você. Hoje, na Companhia de Daniel, nós defendemos que todos nós somos ministros de mercado. Nós somos, não somos em tempo integral. Eu não sou um apóstolo em tempo integral. Eu não sirvo apenas no altar. Eu tenho meu chamado no ministerial no mercado. O meu mercado é o agro. Então, eu preciso trazer esse entendimento e eu preciso, de fato, cumprir essa ordenança. Mas, para isso, eu precisei fazer o meu resgate. Eu precisei fazer o meu resgate como um primogênito, para que eu pudesse, então, começar a fluir nessa parte da prosperidade. Amém, queridos? Eu sei que pode ser que vocês tenham ainda muitas dúvidas. Eu me coloco à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que forem preciso acerca disso tudo, para que você tenha esse entendimento, para que você não tenha dúvida alguma sobre isso. Isso é palavra, isso é Bíblia, isso não é algo colocado por mim, não foi algo inventado por mim, não foi algo inventado por outras pessoas, isso é bíblico. Isso está lá desde antes de Jesus, milhares de anos antes. Então, nós estamos falando de o que é Bíblia. Nasceu com Moisés durante o tempo, né, de tirada do povo do Egito. Nasceu ali o resgate do primogênito. Nasceu ali com o poder de Deus. E ele falou que todo primogênito é dele. Deus quer primogênitos para estar com ele. Então, nós precisamos resgatar quem não vai ter essa integral. Aí você pode me perguntar assim, mas João, e os pastores? Quem é pastor em tempo integral, ele também precisa do resgate? Não. Ele não precisa. Porque quem é pastor em tempo integral, ele já está na obra, ele já é do Senhor. Então, esse homem, essa mulher que é pastor em tempo integral, não precisa ser resgatado. Então, o resgate é somente para aqueles que querem estar no mercado, entendeu? Que querem ter a sua vida normal, vamos dizer assim, mas o seu ministério no mercado. Aí sim, você resgata, porque aí Deus vai te abençoar com a unção dobrada, tá bom? Amém? Não todos os pastores não precisam ser primogênitos, Dani, mas naturalmente todos os pastores, todos os primogênitos querem ser pastores, entendeu? É natural, porque eles são escolhidos por Deus, entendeu? Então, você vai perceber que naturalmente você vai ver muitos pastores primogênitos, porque é natural, entendeu? É algo que você não entende, mas a hora que você entende isso aí, você vai entender o porquê, entendeu? Que a maioria dos primogênitos, eles têm esse desejo de realmente de servir ao Senhor e acabam indo para o ministério, tá bom? Não precisam, mas normalmente o são, tá? Queridos, eu encerro aqui essa ministração. Eu quero orar com vocês para que vocês possam ter esse entendimento cada vez maior, para que você possa compreender né, que o Senhor está aqui, que o Senhor está conosco, que você pode sim ser abençoado, independente de tudo que você faz e fez, que você possa receber uma bênção dobrada na sua vida, mesmo que não seja um primogênito, você tem total condições de receber uma unção dobrada, porque você pode requerer isso do Senhor. Você pode requerer isso assim como Eliseu fez. Então, requeira do Senhor a sua unção dobrada, que você possa ser revestido de poder e de autoridade, para que você possa prosperar na sua vida. E se fizer sentido, se essa palavra fez sentido para você, aí está no chat o nosso Pix da Companhia de Daniel para você fazer uma oferta. Para quem faz primícia para nós, para mim, para a Flávia, o Pix das primícias estão aí. Se você quiser fazer uma oferta, né, exclusiva para mim, coloque no nosso Pix pessoal. E se você quiser fazer uma oferta para a Companhia de Daniel, coloque no CNPJ da Companhia de Daniel. Que Deus possa abençoar vocês. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar agora, Pai amado, a vida de cada pessoa que aqui esteve. Senhor, em nome de Jesus,
Eu quero declarar sobre eles, ó Pai amado, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço, um tempo de alegria, um tempo de ousadia, que em nome de Jesus eles possam ter, Pai amado, e receber a unção dobrada, a unção do primogênito, ó Pai amado, que possa ser revestido na vida deles agora, todo o poder e toda a autoridade. Eu declaro bênçãos infinitas na vida dos teus filhos. Eu declaro alegria, eu declaro ousadia, eu declaro em nome de Jesus que eles possam receber bênçãos infinitas. Pai, manda anjos agora sobre eles, ó Pai amado. Encha a casa deles com o teu poder, encha com o teu amor, encha com a tua alegria. Que em nome de Jesus eles possam ter um domingo abençoado e que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de muita alegria, seja uma semana de muito amor. Que em nome de Jesus o inimigo seja derrotado na vida dos teus filhos. Eu abençoo cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem algum recado? Não? Fer, Thaís, nenhum recado. Então, que Deus abençoe vocês e que nós possamos realmente entender que o propósito do Senhor é para que nós sejamos cada vez mais prósperos. Deus abençoe. Dándole Vamos poder a su adorar ao pueblo. Senhor pela última vez aqui. ¿Cuántos lo creen?